Olá! Essa é a segunda semana de estudos do Aprendendo a Silenciar a Mente. Como que você está? Esses dois capítulos que nós vamos dar uma analisada nessa semana, eles são bem curtinhos, tá? Espero que você esteja conseguindo acompanhar a leitura. Mas se você estiver só acompanhando o resumo aqui, tá tudo bem também. Se por acaso você caiu aqui aleatoriamente nesse vídeo, não sabe do que eu estou falando, nós estamos fazendo um desafio, o desafio Aprendendo a Silenciar a Mente, onde eu te conduzo a literalmente aprender a silenciar a sua mente com técnicas de meditação e respiração baseada nos ensinamentos de Osho. Nós já estamos na nossa segunda semana. Caso você queira assistir os outros conteúdos, eu vou colocar o link da playlist completa com toda a sequência certinha para você poder acompanhar. Bom, quem sou eu? Sou Jéssica Luporini, terapeuta, especialista em relacionamento, sexualidade. Trabalho desde 2017 ajudando pessoas a superarem os seus traumas e a terem relações mais saudáveis. E uma relação que é muito importante é a nossa relação conosco. Por isso que eu tô ajudando vocês aqui nesse desafio, porque é muito importante quando a gente consegue estar bem com a gente mesmo. E nós vamos agora dar uma estudada da página 23 até a página 30. Vamos lá? Bom, o capítulo que nós vamos analisar agora é o Meditação e o Fracasso do Sucesso. E aí, lembrando, né, que aqui nós estamos trabalhando com a minha visão do livro. Caso você queira ver o conteúdo completo, é melhor você ler na íntegra, tá? Na página 23, eu destaquei o seguinte trecho. O Ocidente está desorientado. E partindo dessa desorientação, surge um grande desejo: como entrar novamente em contato com o seu próprio eu? A meditação nada mais é do que enraizar novamente no propósito, no próprio mundo interno, com sua interioridade. Por isso, o interesse do Ocidente pela meditação e pelos tesouros do Oriente. Aqui, nesse primeiro capítulo, ele fala muito que muitas vezes as pessoas não conseguem acessar uma conexão com a espiritualidade quando elas estão em extrema pobreza. Você vai conseguir também ter um pouco desse... estudar mais a fundo isso aí que ele está falando nesse capítulo, através do estudo da pirâmide de Maslow. Hoje em dia a gente até tem novos estudos, novas atualizações, como se fosse uma mandala e tal, mas eu ainda gosto do modelo da pirâmide, porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender. E quando a gente analisa a pirâmide de Maslow, o que ele fala? Que nós temos necessidades básicas que estão lá na base dessa pirâmide, como comer, dormir, e aí depois vem segurança, estabilidade. Aí vão tendo vários processos onde a gente vai meio que... a gente não consegue pensar em expansão de consciência se a gente está passando fome, certo? Se você está passando fome, a única coisa que você consegue pensar é em como obter comida. Então, se você começa a analisar os países em que as pessoas são mais desenvolvidas financeiramente, onde tem mais segurança, mais estabilidade, como uma consequência, elas começam a se interessar um pouco mais sobre autoconhecimento, expansão de consciência, meditação, terapias e afins, justamente porque você está com a sua base da pirâmide estabelecida, você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde morar, onde dormir, e aí sim você se abre para conseguir alcançar outros níveis de consciência. E é um pouco disso que ele aborda aqui nesse capítulo. Aí depois na página 25 ele dá uma aprofundada nessa parte, ó. Gostaria que todo mundo fosse tão rico quanto possível. Quanto mais ricas forem as pessoas, mais espiritualizadas elas se tornarão. Elas não têm outro caminho possível.
Não podem evitar isso, e somente então surge o verdadeiro contentamento. Este contentamento surge quando há uma harmonia entre a criação de uma riqueza interior e a riqueza exterior que foi adquirida. Se houver harmonia apenas entre pobreza exterior e pobreza interior, o contentamento será falso. Em ambos os casos, há uma perfeita harmonia, um contentamento, mas a harmonia que provém dessa dupla pobreza gera um contentamento feio ao qual falta vida e vitalidade. Se vocês forem ver, né, não sei se você acompanha aqui notícias, um pouco de celebridades e afins, eu não acompanho muito, mas teve o boom da Anitta, a cantora Anitta, ficou super famosa por rebolar a raba, por dançar funk, por ser desbocada e afins. E aí ela conseguiu realizar todos os sonhos dela, conseguiu todos os prêmios que ela queria, conseguiu todo o dinheiro que ela queria, a casa que ela queria, tudo que ela queria. E agora ela está fazendo uma transição de carreira, começando a cantar mantras e fazendo retiros espirituais, chegou até a desmarcar um show para poder fazer uma vivência espiritual. Então ela é um exemplo clássico disso, onde ela estava buscando dinheiro, dinheiro. E até no documentário dela, que saiu na Netflix, que acho que é com o nome Larissa, que é o nome dela de batismo, ela fala isso, sai da boca dela falando que ela tinha um buraco que ela ficava tentando preencher com esse sucesso, e quanto mais sucesso ela tinha, mais esse buraco parecia maior, e ela começou a se questionar que buraco é esse, e foi onde ela começou a querer olhar para dentro dela e se preencher com ela mesma, e agora ela tá numa vibe super holística, né? Então, esse é um exemplo vivo aqui do que ele está retratando no livro. Na página 26. Não faço apologia à pobreza. Não respeito a pobreza. A humanidade tem o direito às duas riquezas, espiritual e material. A ciência desenvolveu a tecnologia para criar a riqueza material, e a religião desenvolveu a tecnologia para criar a riqueza espiritual. Yoga, Tantra, Taoísmo, Sufismo, Hassidismo, essas são as tecnologias do eu interior. Então, são ferramentas, né? As técnicas de meditação, de respiração, e todas essas técnicas que a gente vem estudando e analisando, elas são tecnologias aí para a gente acessar o nosso eu interior, né? E ele faz aqui também uma baita de uma crítica em relação às religiões que ficam falando sobre voto de pobreza, que ficam idealizando essa questão da pobreza, romantizando a pobreza, né? Só que justamente isso é contraintuitivo, né? Porque quanto mais pobre a pessoa é, menos espiritualizada ela vai ser, porque ela precisa se preocupar com as necessidades básicas dela. Concorda com esse ponto de vista? Agora nós vamos para o próximo capítulo, que é Curando a divisão entre corpo e alma. Esse capítulo, ele é super curtinho, mas assim, eu grifei ele quase todo. É isso, gente. Ele é muito legal, ele é muito importante. Então, assim, eu vou ler ele praticamente todo aqui pra você, mas ele é super curtinho e você vai entender o porquê que eu vou ler ele praticamente todo, viu? Aqui na página 28, temos assim. Para mim, não há distinção entre plano espiritual e o material. Você pode ser espiritualizado e funcionar no plano material. O seu funcionamento será mais feliz, mais estético e mais sensível. Seu funcionamento no plano material não será tenso nem cheio de ansiedade e angústia, porque aqui ele está reforçando essa coisa de que você não precisa renunciar ao mundo material para ser uma pessoa espiritualizada.
Uma vez, um homem. Aqui temos uma história. Essa história é muito legal. Eu fiz essa imagem em inteligência artificial, vê se você gostou. Uma vez, um homem se aproximou de Buda e perguntou: o mundo está cheio de desespero, as pessoas estão vivendo na miséria. Como que você pode permanecer sentado em paz, silêncio e alegria? É um bom questionamento, né? Lá Buda ficava ali, ó. Inclusive, Buda era riquíssimo. Ele era um rei riquíssimo, ele abdicou de toda a riqueza para a busca dessa espiritualização, né? Buda respondeu: se uma pessoa está sofrendo com febre, o médico deve deitar ao seu lado e sofrer também? O médico, por compaixão, precisa se deixar infectar, se deitar ao lado do paciente e ter febre? Isso irá ajudar o seu paciente? E aí, o que você acha, né? Porque aí antes havia somente uma pessoa doente. E aí depois, se o médico ceder, vão ser duas pessoas doentes, não é mesmo? O médico não precisa estar doente para ajudar o paciente. Ele precisa estar saudável. Quanto mais saudável ele estiver, mais ele pode ajudar. E é isso, o sofrimento existe. Esse é um ensinamento do Buda. O sofrimento existe. Não dá para. E a impermanência também existe. As coisas estão mudando o tempo todo. Não dá pra gente lutar contra essa realidade. O que dá pra gente fazer é aprender a lidar com essa realidade. É a gente aprender a lidar melhor com as nossas emoções. O que a gente consegue é aprender a lidar com as nossas emoções. E quando a gente consegue lidar um pouco melhor com as nossas emoções e com o nosso mundo interno, a gente fica melhor emocionalmente e consegue ajudar as pessoas ao nosso redor. Agora, quando a gente tá maluco, quando a gente tá ansioso e agitado, fica muito mais difícil a gente ajudar as pessoas que precisam. Na página 29. Acredito que o homem é ao mesmo tempo material e espiritual. Na verdade, uso a palavra espiritual e material apenas porque sempre foram usadas. O homem é psicossomático, não material e espiritual, porque este e cria uma dualidade e não há esse e entre material e o espiritual, nem mesmo um hífen. Então ele está falando que é tudo uma coisa só e realmente nós temos aí vários estudos sobre a psicossomática, que é o quanto as nossas emoções podem afetar o nosso corpo físico. As doenças muitas vezes elas são uma consequência dos nossos pensamentos. Você pode ter percebido se você já teve alguma crise de ansiedade, alguma crise de pânico. O pânico é uma sensação de morte, mas se você for ver o que causou aquela sensação de morte do seu coração ficar acelerado, sua mão tremendo, suando frio, o que causou todas essas sensações físicas foram pensamentos. Pensamentos ruins e trágicos. Provavelmente, que aí você ficou pensando naquelas coisas trágicas e aí desencadeou uma crise. Assim acontece com uma série de doenças, você pode pesquisar aí sobre psicossomática que você vai encontrar muito material, principalmente da Cristina Cairo. Gosto bastante do material, ainda que na página 29, espiritual significa o centro do seu ser, enquanto material é a circunstância do seu ser. A circunstância não pode existir sem o centro, assim como o centro não existe sem a circunferência. Então, para a gente ter uma circunferência, ali existe um centro, né? Uma coisa não existe sem a outra. Página 30. Meu trabalho é o de ajudar o seu centro a tornar-se claridade, pureza. E então essa pureza será refletida também na circunferência. Se o seu centro for belo, sua circunferência acabará se tornando bela. E se a sua circunferência for bela, o seu centro será afetado por essa beleza.
Tudo que está fora está dentro, tudo que está acima está abaixo. O princípio do hermetismo. Então aqui você vê que ele dá uma pincelada em vários conceitos, né? Onde ele vai dando uma pincelada e uma introduzida em vários conceitos e vai juntando e anexando tudo isso com a meditação, né? O que você achou desses capítulos aqui que nós lemos? Bom, agora nós vamos para a nossa prática da meditação, né? Então, nós já tivemos o primeiro exercício da primeira semana. Se você não praticou ele, vai ser mais difícil praticar o exercício dessa segunda semana. Já estou avisando. Mas se você quiser ir direto para esse da segunda semana, tá tudo bem também. Interessante que você pratique todos os dias, no mesmo horário, para te ajudar a se conectar e a ficar cada vez mais fácil. Nossa mente tagarela não silencia só de uma vez. E aí você já pode ir lendo os dois próximos capítulos, que são ainda mais curtos do que esses dois aqui, tá? São da página 31 até a página 39, e são: a meditação é vida e não meio de vida. E o contentamento é o objetivo, a meditação é o meio. Esses serão os capítulos que nós vamos estudar na próxima semana. Fico aqui, coloco aqui para você o exercício da meditação, aproveite bastante. Um beijo e até a semana que vem.